Fala, amiguinhos, tudo bem? Professora Jéssica de Matemática falando. No vídeo de hoje, vou trazer a correção da prova Cefet-MG 2019 para que vocês consigam aí analisar as provas, resolver as questões antes de fazer, certo? Essa semana eu vou dar um gás nas provas dos colégios técnicos, porque o Enem acabou. Então, já vou te dar uma dica. Inscreve no canal e deixa o sininho de notificações ativado para você receber as notificações. Eu pretendo corrigir Coltec, CEDAF, IF, as provas antigas aí dos últimos anos dos colégios técnicos. Então, fica ligado e traga os seus amigos aqui para o canal para todo mundo aprender matemática de um jeito diferente. Beleza? Então, bora lá para esse vídeo? Questão 16. Considere a expressão m é igual a isso daqui. E ele fala para a gente que x mais y é igual a menos 3 e xy é igual a 4. Então, qual é o valor numérico do m, né? Olha só, para fazer isso aqui, nós vamos fatorar o numerador e o denominador. Observe uma coisa. Eu tenho x e y em todas as parcelas no numerador. Eu vou colocar x e y, só que eu escolho os menores expoentes, né? O menor expoente para o x vai ser x a terceira, aqui, e o menor expoente para o y é y mesmo. Aí fica assim, ó, eu divido cada um dos termos pelo que eu escolhi para ser o fator comum em evidência, né? X ao cubo dividido por, x à quinta dividido por x ao cubo é x ao quadrado. Esse y aqui corta com esse y. O segundo aqui, ó, 2 dividido pelo 1, que está aqui invisível, é 2. X à quarta dividido por x ao cubo, subtrai os expoentes, fica x à primeira. Y ao quadrado dividido por y, fica y. X ao cubo aqui, esse camarada, corta com esse, certo? Y ao cubo dividido por esse y fica y ao quadrado. Se você observar isso aqui, ó, isso é um produto notável, não é? Ele é o quê? Ele é o trinômio quadrado perfeito, né? Porque esse aqui é quadrado, esse também é quadrado, e o do meio é 2 vezes a raiz de cada um dos termos extremos, né? Então, eu vou fatorar de uma vez isso daqui, certo? Porque a gente sabe que vai ser x mais y elevado ao quadrado. Vai ficar x mais y aqui, elevado ao quadrado. Como que eu sei, né? Eu tiro a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Tiro a raiz quadrada de y ao quadrado, que é y. E faço 2 vezes x vezes y para confirmar, né? Se é o termo do meio. Então, essa daqui é a maneira de fatorar o trinômio quadrado perfeito. Beleza. Aí, no denominador, eu vou observar o seguinte. Eu tenho x em todos os termos e o menor expoente é quadrado. Não tenho y, então vou pôr x ao quadrado em evidência. Aí vai ficar assim, ó, x ao cubo por x ao quadrado é x, x ao cubo y por x ao quadrado, ó, o x ao cubo vai ficar x, e o y vai ficar y mesmo, né? X ao quadrado com esse x ao quadrado vai cortar, e o y vai ficar y, certo? Oba, então agora a gente já pode substituir tudo, né? Porque olha só, x ao cubo dividido por x ao quadrado, corta, vai ficar xy. Aí eu vou substituir xy por 4, certo? Porque deu aqui, ó, que xy é igual a 4. Beleza? Aí aqui, ó, x mais y, ele falou que é menos 3, então vou substituir menos 3 ao quadrado. Ok. Embaixo, ó, x vezes y aqui é 4. Vou pôr aqui 4. E x daqui mais o y de cá, menos 3. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Primeiro a gente faz a potência. Menos 3 ao quadrado é 9, porque é menos 3 vezes menos 3. 9 positivo. Certo? Vai ficar 4 vezes 9 dividido por 4 menos 3, né, que é 1. 4 vezes 9, 36 dividido por 1, 36, letra D. O gráfico da função f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais 6 está representado na figura a seguir. Aí aqui, a parábola, né? Sobre essa função é correto afirmar que, letra A é menor que 0. Vou te dar uma dica, tá? Quando você for ler esse símbolo aqui, se você confunde, se você quiser, né, você pode cortar assim, ó. Se virou um 4, você vai ler menor. Se virou um 7, você vai ler maior. E outra dica, que é a que eu mais gosto, para te falar a verdade, o menor ladinho está apontado para o A, então você vai falar A é menor que 0. Aqui, ó, esse lado é maior, tá vendo? A abertura é grande e o biquinho é pequeno, então você vai ler A é menor que 0. Isso aqui é errado, por quê? Se a parábola fosse A negativo, né, a concavidade dela era assim e não do jeito que tá. Então, essa daqui não é a que a gente está procurando. B é menor que 0. Vamos esperar essa daqui para a gente poder examinar daqui a pouco, que eu vou explicar para vocês como é que a gente examina o B da parábola, tá? C é igual a 0. O C é o local onde a parábola corta o eixo Y, tá? O C, no caso dessa parábola aqui, ó, é aqui. Ele é um número positivo, porque está para cima do eixo X, né? Aqui são números positivos e não igual a 0, certo? Então, essa também está errada. Aqui ele está falando B ao quadrado menos 4AC é igual a 0. O que é B ao quadrado menos 4AC, pessoal? É o delta, certo? O delta informa para a gente o número de raízes. Se o delta for 0, a gente tem uma raiz.
Se o delta for positivo, ou seja, maior do que zero, a gente vai ter duas raízes. E se a gente tiver um delta negativo, a gente não tem raiz, certo? Aí o que acontece aqui? Nós temos duas raízes, ó, porque raiz, repete comigo, raiz é aonde a parábola toca o eixo x, ela toca em dois lugares. Então ele tem duas raízes, ou seja, o delta dela é positivo e não igual a zero. Desse modo, por eliminatória, a gente já ficaria com a letra B. Só que eu vou te explicar o porquê, né, que a B aí tá correta. Vamos pensar comigo aqui, ó. Nós sabemos que o x do vértice é menos b sobre 2a. E aqui, ó, o x do vértice é um número positivo. Por que eu sei que ele é positivo? Aqui está o vértice, a coordenada x dele está batendo no lado positivo do eixo x. Então, meu x do vértice é mais. Então, eu vou pensar nessa fórmula e vou colocar aqui como sendo mais, beleza? É igual. Esse menos aqui, ó, ele é da fórmula. Aí eu vou abrir um parêntese aqui para encaixar um sinal para o b, que pode ser positivo ou negativo, tá? O 2 aqui, ó, esse número 2, ele é positivo. E o A dessa parábola também é positivo, que a concavidade dela está para cima. Então, eu vou ter que fazer o sinal aqui, jogo de sinal, né? De modo que a resposta dê positiva. Por quê? Porque meu x do vértice é positivo, certo? Ele é positivo porque ele está do lado positivo do eixo x. Então, vamos pensar comigo assim, ó. Mais com mais é mais, certo? Então, aqui no denominador deu mais. Aqui em cima, para que o jogo de sinal final dê mais, tem que ser mais tudo, não é? Concorda comigo? Porque eu quero que dê mais o x do vértice. Então, o jogo de sinal no final tem que dar mais. Beleza? Então, o que acontece aqui, ó? Para que aqui em cima dê mais, ó, aqui já tem um menos. Tem que ser menos com menos para dar mais. Então, por isso que o B aqui tem que ser um número negativo, certinho? Essa análise do B, às vezes, ela é um pouquinho mais complicada, mas como eu disse, você acertaria essa questão aqui, ó, por eliminatória das outras, tá bom? Ou seja, né, se aqui é um número negativo, só para concluir, aqui, ó, o B tem que ser menor que zero. Questão 18. Seja A sobre B uma fração tal que A sobre B está compreendida entre 1 e 3, né? Você pode ler dessa maneira. Ou A sobre B é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, onde A e B são números naturais, quer dizer, números inteiros positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, sem ser número com vírgula, tá? Se A e B são primos entre si e B é igual a 18, o que quer dizer primos entre si? Primos entre si quer dizer que não tem divisores em comum. Ou seja, é quando a gente tem uma fração irredutível, você não consegue mais simplificar, certo? O total de valores que A pode assumir é... Olha só, ele falou que A sobre B é isso aqui, eu copiei isso daqui e simplesmente substituí o B por 18, que foi o que ele deu. Agora, eu vou passar esse 18 para cá multiplicando e para cá também, só para eu ver em quais valores o A tem que estar compreendido. Ó, 18 vezes 1 é 18, certo? E 18 vezes 3 é 54. Pode fazer aí no cantinho se você quiser. 18 mais 18 mais 18 vai dar 54. Ou seja, o A ele pode estar entre 18 e 54, só que o A tem que ser um número que não tem divisores em comum com o 18, certo? Para facilitar a vida, já que eu sei que o A, ele está compreendido entre 18 e 54, eu escrevi todos os números de 18 até 54 aqui no cantinho para a gente e fiz o seguinte, eu fatorei o número 18. Ó, 18 por 2 é 9, 9 por 3 é 3, 3 por 3 é 1. Aí você vai passar um traço aqui e vai colocar um lá em cima agora para a gente descobrir quais são os divisores de 18, tá bom? 2 vezes 1, ó, 2, certo? Coloco um aqui fixo lá em cima. 2 vezes 1, 2. Aí, como eu troquei de número aqui é um outro número, o número 3, eu volto lá em cima. Ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Aqui eu repeti o número, que é o 3, né, de novo. Então, quando eu repito, eu volto aqui, ó, no anterior. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Então, eu não posso pegar aqui números que são divisíveis nem por 2, nem por 3, nem por 6, nem por 9, nem por 18. Porque, senão, esse valor vai dar para dividir, vai dar para simplificar. Por exemplo, se eu pego o número 36 ali, ó, vai ficar 36 sobre 18. Só que 36 e 18 dá para simplificar um pelo outro, né? Vai dar 2. E aqui falou que os números são primos entre si. Então, não poderia, por exemplo, pegar o número 36. Outro número que eu não poderia pegar, por exemplo, é o 20. Por quê? 20 e 18, ambos dão por 2. Aí eu ia simplificar e eles não seriam primos entre si. Ou seja, eu vou circular aqui os números que não dá para dividir ao mesmo tempo, entendeu? São números entre si com o 18. Vai ficar mais claro na hora que eu te mostrar. Por exemplo, o 19. Se eu colocasse a fração 19 sobre 18, não dá para simplificar. Então, vou circular ele, que ele vai entrar aqui nessa contagem. 20 eu não posso pegar, 21 não posso, porque dá por 3. Aqui dá por 2. Esse aqui eu posso, porque não dá para simplificar com 18. 24 não posso, porque ele dá por 3, né? E o 18 também. 25 eu posso,
porque 25 dá por 5, mas 18 não dá. 26 não, porque é par. 27 também não. 28 não, porque é par. Não posso pegar nenhum número par. 29, posso, porque ele com 18 é prima entre si. Não posso, vou até riscar todos os pares aqui, já para nem correr na tentação, né? Correr risco de cair em tentação de pegar número par. Vou também cortar todos os números que são múltiplos de 3. Por que eu vou cortar números múltiplos de 3? 18 é múltiplo de 3, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o número 33 já vou riscar para não correr o risco. 39 também, porque somando 3 mais 9 dá 12, né? Não posso pegar, entendeu? Por exemplo, ó, o número 45, ele é múltiplo de 9, né? Múltiplo de 3 e tal. Então, tipo assim, ele com 18 dá para simplificar por 9, por exemplo. Então, não vou colocar ele na minha listinha. Olha só, o número 51, 5 mais 1, 6, é divisível por 3. Não posso nem sonhar em pegar esse número, porque tem que ser prima entre si com 18, certo? E assim eu vou fazendo aqui, riscando. Então, no frigir dos ovos, quando eu cortar todos os múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 6, de 9, do próprio 18, o que eu vou sobrar aqui? Esses números que eu circulei, ó. O 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou ter uma quantidade aí, ó, de 12 múltiplos, de 12 primos entre si, né, com o 18, no intervalo de 18 a 54 que eu havia estabelecido. Questão 19. Considere duas situações distintas de equilíbrio entre pratos de uma mesma balança, em que foram pesados um mesmo saco de cenouras e um mesmo saco de batatas, conforme apresentado. Certo? Gente, uma balança é como se fosse uma equação, tá? Daqui a pouco a gente vai escrever qual que é essa equação, tá? A razão CB entre o peso do saco de cenoura e o peso do saco de batatas é. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. CB, 1/4 do quilograma, é você pegar 1000 gramas, que é 1 quilograma, dividir por 4, vai dar 250 gramas, tá? Então, vamos só ver quanto que a gente tem desse lado aqui do prato, ó. Eu tenho 2.200, que é 2,2 quilogramas, né? Se eu somo com 800, isso aqui fecha em 3 quilos, ó. 3 quilos mais 2, 5 quilos. Mais 250, então eu tenho aqui, ó, 5 quilos e 250. Eu vou pôr 5.250. Ou seja, eu tenho um C mais um B mais 5.250. É igual, porque aí vai estar equilibrado com esse outro lado aqui da balança, né? Olha só, 5 mais 5, 10, mais 2, 12. Então, eu já tenho 12 quilogramas aqui. Aí, aqui, ó, 5 quartos mais 3 quartos. Eu somo, porque o denominador é igual, né? Eu somo em cima, fica 8 quartos. E 8 dividido por 4 é 2. Então, 2 mais esse 12 aqui, ó, vira 14 quilogramas. Que eu vou colocar 14.000, porque eu tô colocando aqui, né, em grama, eu tenho que respeitar. Agora, o que eu vou fazer? Esse 5.250, eu vou jogar para o lado de cá subtraindo. Eu já fiz a continha aqui no cantinho, dá 8.750. Então, do lado de cá vai ficar só C mais B, é igual a 8.750. Eu vou reservar isso aqui numa tigela. Agora, vamos lá para a gente ver a balança de baixo. Olha, aqui eu tenho um B, que é um saco de batata, né? 5,5. E aqui 3 sobre 2. R$3 para 2 pessoas, não dá 1,50 para cada? Então, eu já vou colocar aqui que é 1,5, porque fica mais fácil de eu somar. 5,5 mais 1,5, ó, 5,50 mais 1,50, R$7. Então, já tem aqui, ó, que B mais 7 é igual a alguma coisa. Esse 7 é 7.000, tá? Porque em quilo eu tenho que transformar em grama, porque na de cima eu deixei em grama. Do lado de cá, ó, meio quilo mais meio quilo vai dar 1 quilo, né? Porque eu conservo o denominador, 2, 1 mais 1, 2. Aí 2 dividido por 2, 1, né? Então, aqui eu já tenho 1 quilograma, 1. Aí aqui eu vou fazer aquele esquema de fração mista. Eu multiplico esse 4 vezes 8, vai dar 32 e somo com esse 1. Então, isso aqui, ó, é 33 quartos. É o de baixo vezes o de cima, dá 32, mais o carinha que tá aqui, o 1. Certo? Fica 33 quartos. Então, eu vou somar 33 quartos mais 1. Presta atenção. Se eu pego esse número 1 aqui, ó, ele tem 1 embaixo, multiplico em cima e embaixo por 4, ele fica 4 quartos, que é a mesma coisa de 1, só que eu multipliquei em cima e embaixo para poder ficar com o mesmo denominador aqui, certo? Aí aqui ficou 4 e em cima fica 37. Esse 1 que eu somei, tá, gente? Era esse 1 aqui, ó, beleza? Aí 37 quartos, para a gente dividir por 4, a gente pode dividir por 2 e por 2 de novo. Então, pensa assim, ó, R$37 para 2 pessoas. Se eu tenho R$37 para 2 pessoas, se fosse 36, dava 18. 37 vai dar 18,50. Beleza? Aí você faz na mente. R$18,50 para 2 pessoas. Ó, se fosse 18, ia ser 9. Como tem 50, é 9,25. Então, se eu quisesse dividir aí, ó, ia dar 9,25. Transformando para quilogramas, vai dar 9.250, que é só andar 3 casas com a vírgula, né?
Então, eu vou escrever a seguinte situação. Do lado de cá, eu tenho B mais 7.000, né? Que eu já tinha escrito em algum lugar por aí. Aqui, ó, B mais 7.000. E aqui eu vou ter C mais 9.250. C mais 9.250. Vamos ajeitar esse quadro. Observe uma coisa aqui, amiguinhos. Eu fiquei com B mais 7.000 é igual a C mais 9.520. Se eu arrastar isso aqui um pouquinho, ó, o B vai ficar debaixo do B. Eu vou trazer esse C pro lado de cá, ó, subtraindo, porque ele estava somando do lado de cá. Certo? Então, aqui fica menos C. O B era positivo, fica mais. Esse 7.000 vai passar para o lado de lá, subtraindo também, ok? Manda ele para cá, ó, só que agora com um sinalzinho de menos, né? Aí, o que vai ficar? Eu tenho R$ 9.250 e tiro R$ 7.000. Vou ficar com R$ 2.250, concorda? Então, eu já desapareço com tudo isso aqui e já coloco o resultado, certo? Porque nós não somos obrigados a ficar enchendo linguiça, é ou não é, né? Por que eu fiz toda essa artimanha aqui? Para ficar mais visual para você, porque aqui, ó, C com C corta. Isso virou, né, gente, um sistema de equação. C com C corta. B mais B é 2B. Aí a gente vai somar 8.750 mais 2.250, ó. 0, 10, vai 1, 10, vai 1, 8, 10, 11. Então, 2B dá 11.000. Então, o valor de B é 11.000 dividido por 2, né? 11.000 dividido por 2. Isso vai dar 5.500. 5.500. Agora, eu não tinha a primeira equação que falava que C mais B é 8.750 e o B não é 5.500? Então, eu vou substituir nesse B aqui o valor do B, que é 5.500. Tirei o B dali e joguei o valor que ele era, né? Beleza? Aí vai ficar assim, ó, C mais 5.500 é igual a 8.750. Aí agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou jogar esses 5.500 para o lado de cá subtraindo e fazer essa conta. 8.750 menos 5.500. Ó, 0 menos 0, 0. 5 menos esse 0 aqui vai dar 5. 7 menos 5, 2. E 8 menos 5, 3. Faça aí no cantinho qualquer coisa. Então você descobriu que o C vale isso e o B vale isso. Como ele pediu para a gente a razão C sobre B, a gente tem que combinar o seguinte, razão é fração. E ele falou o C primeiro, então aqui, né, C está em cima, então fica 3.250 dividido por 5.500. Aí nós vamos simplificar aqui, ó, 0 com 0. Aqui tem um macete para a gente fazer essa simplificação mais fácil. Olha só, aqui termina em 25 e aqui termina em 50. Eu posso dividir pensando em moedas de 25 centavos. Eu vou deixar linkado um vídeo aqui para você ir assistir depois. Funciona da seguinte maneira, se eu tivesse R$ 3,25, ó, R$1 é 4 moedas, concorda comigo? De 25, que eu vou dividir aqui em cima e embaixo por 25, ó, certo? R$1 é 4 moedas, então R$3 é 3 vezes 4, 12. Imagina 3 moedinhas de R$1, você vai trocar por moedas de 25. Então vai dar 12, mais uma, porque é 3,25, então aqui em cima vai dar 13, certo? E aqui embaixo, ó, se eu for dividir por 25, 5,50, ó, que deu aqui pensando em dinheiro, né? 5 vezes 4, porque pensa, 5 moedas de R$1, você vai trocar por 25. Cada uma não é 4? Então, 5 vezes 4, 20. Só que 50 centavos são 2. 20 mais 2, 22, letra D. Eu sugiro que você dê uma olhadinha lá nesse método de simplificação por 25, que ajuda muito aí na hora que você vai simplificar a fração, certo? Questão 20, finalmente, aí uma questãozinha um pouco mais rápida para a gente. Considere θ e α dois ângulos adjacentes. O que significa ângulos adjacentes? São ângulos que estão encostados um no outro. Então, tipo assim, ó, aqui, ó, esse ângulo é o alfa e esse ângulo aqui, ó, é o θ. Por exemplo, tá todo ele, beleza? θ. E complementares. Dois ângulos complementares somam-se em 90 graus. Por isso que eu deixei aqui, ó, esse verde aqui como se fosse um ângulo reto. A expressão que determina o valor do ângulo formado pelas bissetrizes de θ e α é. Então, vamos voltar aqui um pouquinho na fita. Ó. Eu falei que esse era o alfa. A bissetriz aqui, ó, que é essa preta, ela divide o ângulo alfa em duas partes. Então, aqui, ó, fica alfa dividido por 2 e aqui alfa. Nossa, meu alfa tá super feio. Tá parecendo um 2, né? Alfa é uma letra assim, ó, dividido por 2. Porque antes esse ângulo aqui era o alfa, entendeu? Beleza. Aí aqui, ó, esse ângulo todo aqui, ele era o θ. Então, cada trechinho da bissetriz, que é essa preta, vai dividir em duas partes iguais, ou seja, θ sobre 2 e θ sobre 2. Ele falou o seguinte, a expressão que determina o valor do ângulo formado pelas bissetrizes de θ e α, então essa é a bissetriz do θ e essa é a bissetriz do α. Ela formou um ângulo aqui, ó, de θ sobre 2 mais α sobre 2, que é isso aqui, beleza? Então, fica θ sobre 2 mais α sobre 2. Como esse 2 é comum, a gente pode colocar ele aqui embaixo e em cima fica θ mais α. Por isso, letra A.
whoa, whoa, whoa.